Fala galera, estamos aqui para o primeiro vídeo aulão de arte para a segunda e terceira séries. O vídeo aulão funciona da seguinte maneira: eu transmito conhecimento, conteúdo para vocês veem em casa e depois a gente continua em sala. Desde pequenos nós lemos textos, dessa vez nós vamos aprender a ler imagens. Qual a diferença? O texto você lê letra por letra, você interpreta as letras juntas, forma uma palavra, depois você lê a próxima palavra, interpreta, forma um contexto. A imagem é muito parecida, nós vamos ler elemento por elemento, cor por cor, e depois nós vamos entender aquilo tudo junto. O que o artista quis dizer com aquilo? Que mensagem aquela obra de arte transmite? Observem, portanto, esse slide. Aqui eu vou dividir a leitura de imagem em 4 partes: descrição, análise, interpretação e julgamento. O primeiro grande erro da leitura de imagem é nós observarmos uma imagem e já começarmos a interpretar. A interpretação, vejam aqui, ela é o terceiro estágio. Nós só devemos interpretar uma imagem depois que nós a compreendermos muito bem, depois que a gente vê todos os elementos, depois que a gente entender o que o artista colocou ali que é importante para o contexto. Descrição da imagem é o que você está vendo, ou seja, quais elementos. Então tem um homem no primeiro plano. Eu não digo, por exemplo, um homem triste. O homem triste eu estou julgando. Eu tenho que dizer um homem. No segundo plano, ele está em cima de uma ponte. Atrás dele, um pouco atrás, tem pessoas ou sombra de pessoas, né? Então, quantas pessoas tem aí? Tem 3 pessoas. Que outros elementos? Ponte. Lá no fundo nós temos barcos, 2 barquinhos pequenos. Nós temos um fundo vermelho com amarelo. E um verde aqui do lado, que nós depois vamos fazer a interpretação. Outra coisa importante é observar aqui, ó, nesse primeiro momento, na descrição. Aqui, geralmente embaixo da imagem, ou do lado dela, se não couber embaixo, vem uma legenda. A legenda, ela é padronizada. O primeiro elemento da legenda é o nome do artista que produziu a obra de arte. Então aqui o último nome dele, que é Munch, e o primeiro nome dele, Edvard. Se fosse minha, seria Faria, Fernando. Após isso, depois do ponto, vem o nome da obra de arte e o ano de produção da obra de arte. Então ela se chama O Grito e foi produzida em 1893. No modernismo, no início do modernismo, como nós já vimos em outra aula. A técnica de pintura é óleo sobre tela, tinta a óleo, o pigmento que usa o óleo de linhaça para que ele demore a secar sobre uma tela. O suporte é a tela. O tamanho dessa obra de arte, 91 por 74 centímetros. O tamanho também é padronizado em centímetros. Se tivesse mais de 100, ele não seria 1 metro, 2 metros, seria 100 centímetros, 200 centímetros. E, por fim, o local onde ela está exposta está lá em Oslo, na Noruega, né? Esse Galeria Nacional de Oslo. Bom, depois que a gente viu todos esses elementos, né, observamos que aqui tem um ponto branco, que tem um homem, um barquinho, ponte, tal, são poucos elementos. Nós passamos para a fase de análise. Análise é você identificar movimento, e aí essa obra tem muita coisa, né? Olha só como o homem ele está contorcido. Depois na interpretação nós vamos tentar dar sentido a essa distorção, mas agora a gente só tem que dizer: ele está distorcido, o céu está todo cheio de linhas, embaixo do céu ela também está todo desfigurada, né?
a tinta passou fazendo um movimento, uma linha de expressão. A figura central é um homem deformado, com a boca aberta, que quer dizer alguma coisa também. O próximo item aqui, tem contraste, tem volume. O contraste, sim, olha só, tem uma cor que perto da outra, ela cria uma grande diferença. Tem aqui o vermelho próximo ao azul, é uma cor muito quente, uma cor muito fria. Quando eles estão próximos uns dos outros, eles criam um choque visual, então chama o nosso olho para ali. Outro contraste violento aqui da ponte com o preto, né? O preto da roupa do personagem central, ele contrasta muito com todas as cores em volta dele, principalmente com o rosto, e aí no caso esse contraste ele ressalta muito a expressão do rosto. E volume, não, o artista ele fez uma perspectiva na ponte ela tem uma profundidade, mas os objetos não são volumosos, ele não quis chamar a atenção para a realidade do personagem. Então ele é bem chapado, o fundo também, ele se mistura todo, o céu com a lagoa, com a parte ali de vegetação, ele se mistura todo, então ele não é um objeto volumoso, até para não chamar atenção para a realidade. E o fundo a gente já analisou. Ok, feito isso, agora sim eu tenho elementos suficientes para fazer interpretações. Que é interpretação? Agora eu preciso dar sentido a esses elementos. Por que eles estão aí? Qual o objetivo do artista em colocar esses elementos desta forma nesses lugares? Vamos lá. Primeiro, que sentimentos o personagem desperta em você? Os personagens. Primeiro, os outros personagens eles são inexpressivos. Esse personagem central é muito expressivo. O sentimento é um sentimento negativo, né? Ele está desesperado, ou então ele está angustiado, então é alguma coisa negativa. E ele está muito evidente, né? A mão na cabeça, a boca aberta, a deformação do corpo e do próprio personagem, o rosto dele está todo deformado. Isso aí é para chamar a atenção para o sentimento negativo. Por que esse sentimento negativo? Porque em 1893 a Europa vivia um momento de pessimismo devido à guerra, à Revolução Industrial. Então esse quadro ele representa o sentimento das pessoas naquele período. E isso foi muito importante. Esse quadro ele teve uma valorização enorme. Ele, há alguns anos atrás, chegou a ser o quadro vendido mais caro de todos os tempos. Ele atingiu o maior valor de venda de uma obra de arte de todos os tempos. Ele valia 120 milhões de dólares. Alguns anos depois, outro quadro atingiu um valor maior do que esse, que foi 140 milhões de dólares. Mas era um quadro também desse mesmo movimento, que é o expressionismo, que era um quadro sobre a dor, o sentimento ruim que os europeus viviam nesse momento. Bom, segundo, a realidade expressa na obra é a mesma de hoje. Aquela realidade de pessimismo é diferente da nossa realidade. Então, hoje, quem gosta de um quadro como esse é quem se sente como aquele momento. Então, ele ainda tem valor para o nosso momento contemporâneo. Mas a realidade não é a mesma. O mundo hoje é muito alegre. Prova disso é o Facebook. Apesar do Facebook não falar muita verdade, tá lá todo mundo feliz, numa festa, né? Mas não. Vamos lá, continuando. Se Munch fosse vivo hoje, desculpem pelo erro aí, não vou corrigir porque eu já falei um monte de coisa, não vou voltar a tudo isso. Mas vamos lá, se Munch fosse vivo hoje, será que pintaria o mesmo tema hoje? E aí isso é pessoal, a gente vai tirar de nossa impressão. Eu acho que se ele tivesse se sentindo como se tivesse depressão, ou se sentindo triste,
sim, ele pintaria o mesmo de hoje, mas isso ia depender muito do estado de espírito dele, desse artista. Então, individualizamos hoje os temas. E por fim, o que poderíamos fazer para mudar a situação atual? A arte pode ajudar? Então, dentro do nosso contexto, do nosso mundo hoje, a obra de arte, ela nos ajuda a entender o nosso sentimento? Eu acredito que sim. Por quê? Quando a gente está alegre, a gente procura, quem gosta de arte, claro, né? Procura ver, procura colocar em seu quarto, observar obras que fazem sentido para ele. Eu até vejo muito no Facebook, às vezes a pessoa não está se sentindo muito bem, está um pouco triste, ele procura um grupo no Facebook que chama Arte da Depressão, e lá tem, né, movimentos artísticos que valorizam esse tipo de sentimento, e ele posta isso lá no Facebook. Então a arte representa o estado de espírito dele neste momento. E o que a gente poderia mudar na situação atual? Para isso, ou façam arte pensando nisso. Quando eu estou alegre, eu vou pintar, vou desenhar coisas que representam a alegria que eu estou sentindo. Hoje é muito mais comum a gente digitar, né? Nós digitamos textos que representam isso. Mas você pode usar a arte também. Vá lá no expressionismo. Quando você estiver alegre, vá no fauvismo, movimento que representa a alegria de viver. E existem diversos outros nesses sentidos aí. Muito bem, passando para o último estágio, julgamento. Julgamento, o que você acha dessa imagem? Eu gostei dessa imagem, eu acho ela bonita, eu acho ela feia, eu acho que ela não tem sentido para o mundo de hoje, ou eu acho que ela faz todo sentido, apesar de ser antiga, para mim hoje. Então, o primeiro item do julgamento que eu coloquei: você acha que esta obra é importante? Por quê? Importante para o mundo e importante para você também. Tá? Você pode fazer esses dois julgamentos. Segundo, por que as pessoas querem ter obras de arte? Especificamente esta obra de arte. Por que eles pagaram 120 milhões de dólares para ter essa obra de arte? Ela deve ter algum sentido para essa pessoa e para o mundo todo. Né? Ela deve ter alguma importância. Você concorda com essa importância toda? Você tem o direito de não concordar, mas você precisa ter um porquê não concordar. Tá? Não concordo porque essa pessoa é um rico desorientado que quer gastar dinheiro. Não. Tenha, com base na sua interpretação, com base na sua análise, com base na sua descrição, tenha mais critérios para fazer um julgamento desse. Se essa obra de arte fosse de um pintor desconhecido, você gostaria de tê-la em sua casa? Então é pessoal essa resposta. O julgamento todo é pessoal, né? Sim ou não? Por quê? Se ele custasse, se fosse de um autor desconhecido, custasse R$200, você gostaria de tê-lo no seu quarto, na sua sala, sua casa, em algum lugar? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Você acha a obra bela ou feia? Por quê? Você pode usar, nesse momento a gente usa muito a análise, né? Bonita por causa do contraste, por causa das linhas que expressam o movimento, ou por causa do elemento central que foi bem desenhado, ou que foi mal desenhado de propósito. Essa deformação, ela é muito boa para representar o sentimento de angústia, de tristeza, de sofrimento. Tá? Então é isso. É mais ou menos isso. É claro que cada imagem demanda todo esse procedimento minucioso, detalhado. Eu fiz aqui rapidamente para a gente ter uma ideia, porque eu já conheço a obra de arte. Mas, principalmente quando a gente não conhece, a gente tem que olhar bastante os detalhes. E nós temos alguns movimentos artísticos, como o Renascimento Cultural, que ele é muito, muito, muito mais detalhado. Cada elemento simboliza alguma coisa. A gente precisa dar muito mais atenção, principalmente na análise, na descrição, né, para fazer um julgamento que a represente de verdade.
Pessoal, então até o dia 17 a gente se encontra para fazer a leitura de várias outras imagens, de outros movimentos artísticos, imagens contemporâneas, modernas, renascentistas, muito interessantes, vocês vão gostar, mas eu preciso que vocês já saibam, tá? Dê uma estudada, dê uma analisada nesses 4 itens para que a gente possa fazer uma boa aula invertida. Então até lá, nos encontramos em sala.